Olá, alunos, tudo bem? Dando continuidade às nossas videoaulas, hoje trataremos sobre o plano financeiro da matéria Introdução à Atividade Empresarial. Como eu falei, referente aos outros módulos, plano de negócios, plano de marketing, detalharemos aqui o plano financeiro e o que tem que estar presente no documento que vocês mandarão e postarão no Moodle referente à matéria. Vamos lá? Relacionado ao plano financeiro do empreendimento de vocês, tem algumas bases aqui que é bastante relevante vocês se atentarem. Quais são as bases financeiras do empreendimento? Os investimentos programados. O que são esses investimentos programados? Eu vou retomar esse assunto vários momentos aqui na apresentação. Mas são aqueles investimentos que vocês estão descrevendo para operacionalizar o negócio de vocês. Investimentos programados como? O que vocês precisam para rodar o negócio de vocês, como computadores, mesas, cadeiras, secretária, algum outro técnico que a equipe de empreendedores não tem a competência de exercer, tá? Esses investimentos programados são relacionados a isso. Todos os custos, todas as despesas que vocês terão, operacionalizando o negócio no futuro do empreendimento, tá? Para que ele funcione bem, de uma maneira ideal. Desde equipamentos, máquinas, material de consumo, ao corpo técnico também, tá? O descritivo dos bens necessários para a operacionalização do negócio. Se for algum empreendimento muito específico, por exemplo, eu vou iniciar uma empresa, estou elaborando uma empresa que vai desenvolver alguns aplicativos para celular. Às vezes, para eu desenvolver algum aplicativo, eu preciso de um computador muito específico, com uma placa de rede ou algumas outras características que componham o hardware desse computador. Então, eu vou descrever esse bem necessário para que meu negócio também funcione de uma maneira ideal. Esse descritivo dos bens, é interessante vocês detalharem os bens e valores aproximados desses bens. Porque tudo isso daí vai compor o investimento inicial do seu negócio. E esse cálculo desse investimento inicial servirá de base para a gente fazer algumas análises de viabilidade desse empreendimento no futuro, tá? Então detalhem muito bem, tá, esse descritivo desses bens aqui, Projeção do potencial de vendas do empreendimento de vocês. Eu vou detalhar isso nos próximos slides. Considere minimamente 3 cenários. Um cenário otimista, um cenário provável e o cenário menos provável. Características desses 3 cenários. Um cenário otimista é quando a situação, o ambiente favorece a organização, o empreendimento que vocês estão desenvolvendo, de forma melhor do que vocês planejaram. Se vocês planejaram vender, por exemplo, 100 unidades de um determinado bem ou de um determinado serviço, vocês vão além desse planejamento. O que a gente fez anteriormente no plano de negócios, no módulo plano de negócios e no módulo plano financeiro da matriz SWOT, que analisa as forças, as fraquezas e oportunidades e ameaças, essa análise do ambiente favoreceu a organização de tal maneira que dentro do planejamento vocês foram além do que vocês planejaram como previsão de vendas. Esse é um cenário otimista. Um cenário provável é aquele cenário que tudo transcorreu conforme o planejado. Vocês não foram nem além e nem menos do que o planejado. Planejaram vender, nesse mesmo exemplo, 100 unidades de um determinado bem ou serviço por mês, venderam ali 100, 101, 105, 99, está ali dentro daquela margem de erro do planejamento.
Contrário a isso, um cenário menos provável é aquele cenário que, por mais que vocês tenham planejado, dentro da análise do ambiente, aconteceram alguns fatores que vocês elencaram anteriormente na matriz SWOT que prejudicaram o andamento do empreendimento de vocês, do negócio de vocês. Então, seguindo esse exemplo, se num cenário menos provável, se havia planejado vender 100 unidades desse determinado bem ou serviço, vocês venderam 60%, 50% desse determinado bem. Então, para calcular, né, uma projeção do potencial de venda, considerem esses 3 cenários. Uma informação importante, fazendo um link com o plano de marketing, né, se atentem a essas 3 perguntas aqui. Quanto vocês esperam vender? Quanto que o empreendimento de vocês espera vender? Como vocês irão vender? Esse como vocês irão vender, pensem, né, em vendas à vista, vendas a prazo, formas de pagamento, critérios de negociação. Tá? Se vocês irão trabalhar com cartão de crédito, só vendas à vista, se vocês irão trabalhar com cheque. Por quê? Todas essas informações de como vocês irão vender vai interferir no fluxo de caixa que eu vou detalhar mais na frente. Tá ok? E o que vocês farão para vender? Qual que vai ser essa força de venda para vocês venderem? Tá? Fazendo um link também com o que foi mencionado no plano de marketing, no módulo plano de marketing, né? Informação importante que vocês têm que se atentar para colocarem no plano financeiro de vocês. Uma necessidade de capital de giro, tá? Essa necessidade de capital de giro, a gente encontra várias formas de se calcular esse capital de giro. Mais uma informação importante, né, de como chegar a esse determinado valor. Coloque no papel todos os seus custos fixos e custos variáveis para você operacionalizar o seu negócio. Né? Esses custos fixos e custos variáveis eu vou detalhar mais na frente. Mas você coloca todos esses custos fixos e variáveis por mês e faça uma projeção de 2, 3 meses desses custos fixos e variáveis, simulando que sua empresa não tenha nenhuma entrada dentro desse período. Por quê? Esse capital de giro vai servir para você cobrir alguma despesa ou algum custo, né, enquanto essa receita ainda não entrou. Vamos supor que você fez uma projeção de vendas a prazo, mas nesse exemplo você precisa pagar o seu fornecedor antes de receber o recurso do cliente, antes de receber o dinheiro do cliente. Diante disso, você utilizará o seu capital de giro. Porque depois que o seu cliente, você paga o seu fornecedor primeiro, depois que o seu cliente pagar para você por aquela mercadoria, você retorna esse dinheiro para o seu capital de giro. Tá? Se atentem a isso, coloquem essa informação no plano financeiro de vocês, porque isso daqui é muito importante para a operacionalização de micro e pequenas empresas. Muitas empresas decretam falência por causa de uma falta de capital de giro. Tá ok? Os custos monetários e econômicos. O que são os custos monetários? Aqueles que necessariamente você precisa pagar por aquilo, que necessita recurso financeiro. Tá? Coloquem isso. E recursos econômicos ou não monetários, como está no slide de vocês, são aqueles que não necessariamente você precisa pagar por aquilo. Você tem uma despesa com aquilo, mas ele não vai sair como um dinheiro financeiro do seu bolso. Tá? Não sai como um recurso financeiro. Essa é a diferença de monetário e econômico. Coloquem todas essas informações dentro do seu plano financeiro. Né? E questões que a gente vai detalhar mais na frente são os indicadores de viabilidade. Tá? Uma informação importante que eu esqueci de mencionar aqui, relacionados ao custo, se atentem ao custo de abertura do empreendimento. Tá? É importante vocês mencionarem isso lá também. Taxa de contrato social, contador, abertura da empresa. Normalmente, contadores têm uma tabela de preços, né? Tentem realizar essa pesquisa e vocês coloquem lá esse custo monetário, né, dessa taxa de abertura da empresa, simulando vocês pagando o contador para abrir esse tipo de empreendimento. Dando continuidade, né? Um outro ponto importante para vocês colocarem no plano financeiro de vocês
é relacionado às receitas. Retomando aquela projeção de vendas, né, que eu mencionei, e considerando os 3 cenários, o que vocês vão ter que fazer? Primeiro ponto, formação do preço do bem ou do serviço que vocês estão trabalhando, né, ou empresas que trabalham com mais bens ou mais serviços, né? Como que vocês vão formatar o preço desse produto, né? Uma informação importante que vocês podem consultar nos slides de vocês que estão disponíveis no Moodle, tem ali estratégias de preço. Às vezes vocês podem utilizar de alguma estratégia de preço, como eu mencionei na videoaula de plano de marketing, né? Preço de desnatação, preço de entrada, essas estratégias vocês podem utilizar, né? Mas basicamente, o que é formação de preço do produto de vocês? Vocês vão pegar, né, o custo de fabricação desse produto, né, tanto direto quanto indireto, mais o lucro que vocês esperam desse produto, vai dar para vocês o preço de venda desse produto, tá ok? Desse produto ou desse serviço. Como que vocês vão fazer a receita? Vocês vão pegar esse preço de venda que vocês chegaram aqui, tá? Multiplica pela uma projeção de quantidade vendidas por mês ou por ano, para vocês trabalharem em base de estimativas, né? Em cima de estimativas que a gente vai fazer depois do nosso fluxo de caixa e essas projeções. Vocês vão estimar quanto aproximadamente vocês irão vender. Logicamente que esses custos de fabricação, né, é muito mais detalhado do que somente uma unidade que você vai colocar aqui. Vocês vão colocar custos de matéria-prima, custos de mão de obra, né, questões relacionadas à água, energia, depende de cada empreendimento, ok? Margem de contribuição. O que é essa margem de contribuição? Essa margem de contribuição está relacionada ao lucro desse empreendimento. Vocês vão determinar uma porcentagem, né, de quanto que vai sobrar de lucro em cima da venda de cada unidade vendida. Essa é a definição de margem de contribuição, tá? Se atentem a isso. É a porcentagem determinada para cada lucro. Uma informação importante que todos os especialistas de finanças falam: por mais que vocês definam, queiram estimar essa porcentagem aqui, essa margem de contribuição, em nenhum momento são vocês que ditam o preço do produto de vocês, tá? Quem vai ditar o preço do produto de vocês é o mercado, tá? O mercado que vai controlar e vai tentar equilibrar por meio de um preço justo, né, a ser pago pelo produto de vocês. Como que a gente trabalha isso? Quais são as alternativas para a gente trabalhar isso? Questões relacionadas ao posicionamento do nosso empreendimento, tá? Diferentemente, se eu posicionar, né, minha empresa com uma marca bem trabalhada, né, questões de localidade do meu empreendimento, se eu colocar minha empresa, né, que seja de vendas de bolsas, por exemplo, num shopping de grande circulação, que a característica do público desse shopping é classe A, para a mesma loja, numa rua com circulação que tenha características de um público C e D, logicamente isso vai interferir no preço do meu produto. Por quê? O posicionamento do conceito da marca, né, o conceito do meu negócio e a localidade vai interferir no preço. Porque o público que circula no shopping classe A tem mais recurso financeiro para desembolsar e pagar por aquela bolsa sem reclamar, e o público da classe C e D da loja que está posicionada no shopping pode ser o mesmo produto, mas os preços são diferentes. Por quê? Porque é o mercado que vai ditar esse preço. E diferente desses diferentes preços, sendo a mesma bolsa fabricada no mesmo lugar, são diferentes margens de contribuição. Tá ok? Ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio para o empreendimento de vocês? O ponto de equilíbrio é o seguinte: você vai pegar todos os custos fixos e todos os custos variáveis. Soma esses custos. Depois de somado esses custos, você vai estimar todas as entradas de vendas de bens ou serviços, até chegar num valor que, por exemplo, você vai ter que vender 50 unidades desse produto e serviço para conseguir honrar com todas as suas obrigações financeiras e conseguir honrar com todos os custos fixos
para funcionar o empreendimento de vocês e todos os custos variáveis que você desembolsou para desenvolver esse produto ou esse serviço. Você chegou nessa unidade, 50. Esse é o ponto de equilíbrio. A partir do momento que você vende 51 unidades ou 52 unidades, essa uma unidade a mais, essas 2 unidades a mais, começa a entrar como sobra, como lucro desse empreendimento, né? É muito importante você mensurar esse ponto de equilíbrio. Por quê? Porque esse ponto de equilíbrio tem que servir como meta mensal ou anual, depende de qual que é o regime que vocês vão adotar, tá? Por quê? Porque se você não vender, seguindo esse exemplo, se eu vender 49 unidades, eu não vou conseguir honrar com todas as minhas obrigações financeiras. Então eu vou estar operando no vermelho. Eu vou ter que tirar recurso financeiro de outra fonte para pagar essa falha no meu caixa, esse buraco no meu caixa, tá? Então estimem, né, esse ponto de equilíbrio, ok? Uma informação importante que vocês têm que ter para quando vocês estiverem formatando o preço do produto de vocês. Tem algumas informações que incidem relacionadas ao preço que muitas pessoas desconhecem e acabam trocando a mão pelas pernas, né? E as empresas acabam sendo decretada falência, tem que fechar as portas. Por quê? Porque não trabalha muito bem essas informações, as contribuições e os impostos. Digitando na internet você consegue achar, né, qual que é o percentual que incide dentro de cada bem ou de cada serviço. Tem impostos federais, municipais, estaduais, tá? Isso vocês conseguem achar essa informação facilmente na internet. Aqui eu só coloquei essa observação aqui para vocês, para que vocês se atentem a isso, tá? ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço. ISS, né, que é Imposto sobre o Serviço. Tem cada imposto desse, como eu mencionei, dependendo do tipo de empresa, né? Normalmente o contador vai informar isso para vocês, empreendedor, dependendo do CNAE da empresa. Dependendo do CNAE, né, que é uma informação constante no contrato social da empresa, um número que identifica a atividade principal da empresa, vai incidir uma determinada variação de alguns impostos aqui. O IPI, que é Imposto sobre Produto Industrializado, tá? Esse tipo de imposto aqui vai incidir só para aqueles que produzem um bem, um produto físico. Não faz sentido eu cobrar IPI para empresas que prestam meramente serviços. O PIS, que é o Programa de Integridade Social. COFINS, Contribuição para Financiamento de Seguridade Social. CSLL, é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tá? Essas informações, como eu falei, tem diferentes percentuais que vão incidir por meio de diferentes bens ou serviços ou por diferentes atividades econômicas da empresa. Outra informação importante que vocês têm que se atentar, né, para colocarem lá, estimando no fluxo de caixa e até para formatação de preço também, né, quanto que vocês vão considerar em depreciação das máquinas, dos equipamentos de vocês, né, manutenção e conservação desses bens e seguro dessas máquinas e desses equipamentos. Tá? São informações muito importantes porque, como eu falei, tem algumas empresas que quebram porque não realizaram uma reserva para isso daqui. E quando uma máquina de muita importância para o funcionamento da empresa quebra, o empresário não tem recurso financeiro para pagar por aquilo ali. E às vezes ele já está no vermelho, não tem uma situação creditícia regular, não consegue um empréstimo no banco para consertar aquela máquina e começa a entrar nessa bola de neve, né? Não consegue financiamento, não tem dinheiro para pagar a máquina, não consegue rodar a empresa para obter mais receita. E entra nessa bola de neve que, em muitos casos, demora anos para sair. Quando consegue sair? Dando continuidade à nossa aula aqui, importante vocês também terem conhecimento sobre a DRE. DRE é o quê? É a demonstração do resultado do exercício. Normalmente o exercício a gente considera aqui operando dentro de um ano,
tá? Mas vocês podem trabalhar aqui uma DRE mensal. Os cálculos são muito fáceis de serem realizados, tá? A gente vai ter algumas informações aqui, né? Por exemplo, vocês tiveram como receita de vendas no empreendimento de vocês 60 mil reais, tá? Estimaram lá 100 unidades, venderam ao valor X, né? E tiveram como receita de vendas 60 mil reais. Vocês vão ter que realizar algumas deduções, no caso dos impostos, que são esses impostos que eu mencionei aqui, tá? Dentro dessas deduções, que são os impostos, deduziu-se 4 mil reais. Então sobrou como receita líquida 56 mil reais. Diante desses 56 mil reais, eu tenho que fazer mais algumas deduções, né? Eu vou deduzir os meus custos diretos e encargos. Dentro da mão de obra direta, o que é mão de obra direta? Aquela mão de obra que está voltada para a atividade fim do meu empreendimento. Tá? Se eu tenho uma marcenaria, a mão de obra direta são dos marceneiros, né? A pessoa que vai lá na casa do cliente medir, né? O espaço, ele está relacionado à mão de obra direta do meu empreendimento, da atividade fim do meu empreendimento. Mão de obra direta e encargos. Eu deduzo mais 10 mil reais e alguns insumos, né? Seguindo o exemplo dessa marcenaria, esses insumos pode ser o MDF, as ferragens, para eu conseguir montar um armário. Eu vou deduzir a mão de obra direta, esses insumos, 10 mil de mão de obra direta, 15 mil de insumos, eu vou ter o meu lucro bruto. O meu lucro bruto, nesse exemplo, sobra 31 mil reais. Continuo deduzindo algumas coisas. Nesse caso aqui agora, eu vou deduzir minhas despesas. Quais são as minhas despesas? A minha mão de obra indireta mais encargos. O que é a minha mão de obra indireta? É aquela minha mão de obra que não está vinculada à atividade fim do meu empreendimento. Nesse exemplo da marcenaria, no caso, a mão de obra de uma secretária, por exemplo, não está relacionada à atividade fim. Então, ela é uma mão de obra indireta. A mão de obra de uma pessoa responsável pela limpeza e conservação do ambiente não está relacionada à atividade fim. Então, ela entra como mão de obra indireta, como exemplo. Eu vou deduzir, né, mão de obra indireta e algumas outras despesas administrativas, tá ok? Mão de obra indireta, 6 mil e outras despesas administrativas, 10 mil reais. Deduzindo isso, eu vou ter o meu lucro operacional. Nesse exemplo, o meu lucro operacional sobra para mim 15 mil reais. Diante desses 15 mil reais, eu tenho que deduzir minhas despesas e receitas não operacionais. Essas despesas e receitas não operacionais, na DRE, eu posso somar ou subtrair, tá? Nesse exemplo aqui, eu estou subtraindo. Qual que seria um exemplo supondo que eu fosse somar uma despesa e receita não operacional? Seguindo esse exemplo da marcenaria, né? A atividade fim do meu empreendimento é fabricar armários e móveis planejados, tá? Vamos supor que dentro da minha frota eu tenho um veículo que eu queira vender para comprar um veículo mais novo ou então queira me desfazer desse veículo. Se eu vendo esse veículo, não está relacionado à atividade fim do meu empreendimento, né? E na venda desse veículo, eu tive um lucro de 3 mil reais. Então, nesse caso aqui, eu somaria, né, 3 mil reais a 15 mil. Iria para 18 mil. Tá? Nesse exemplo aqui, eu subtraí 3 mil. Supondo que eu vendi o carro, comprei outro, ainda tive que completar com 3 mil reais. Tá? É uma despesa não operacional. Ok? Então, sobra para mim como lucro antes do imposto de renda de 12 mil reais, né? Aí eu vou fazer minha provisão de imposto de renda, né? Fiz uma provisão de R$ 1.200 e sobra como lucro líquido, né, de R$ 10.800. É importante vocês se atentarem a esse cálculo aqui da DRE e vocês terem isso, essa estimativa aqui no plano financeiro de vocês, porque dentro de alguns cálculos de análise de viabilidade do empreendimento que a gente vai realizar mais na frente, a gente vai utilizar alguns valores desses daqui, ok? Qualquer dúvida, pergunte para o seu professor em sala de aula.
Balanço patrimonial. Isso é muito importante para o empreendimento de vocês, né? Por quê? Porque aqui eu vou detalhar várias informações relevantes para o empreendimento, tá? O que eu coloco aqui no balanço patrimonial, né? Nesse canto aqui, eu vou colocar todos os meus ativos. Nesse outro canto aqui, eu vou colocar todos os meus passivos, mais o meu patrimônio líquido. Qual que é a principal característica do balanço patrimonial? Tem algumas regras para se construir um balanço patrimonial. Só que essas regras, né, uma delas, por exemplo, é uma questão muito técnica que a gente não vai exigir de vocês para o desenvolvimento do plano de negócios, tá? Relacionado ao plano financeiro. Uma regra que a gente sempre coloca, a gente coloca os ativos em ordem de liquidez. Sempre entram as primeiras informações que entram aqui no balanço patrimonial são aqueles que são mais líquidos, que são mais fáceis de eu transformar esse recurso em dinheiro vivo, tá? Exemplos de bens mais líquidos e menos líquidos. O dinheiro que está na poupança, na minha conta corrente, ele tem mais liquidez do que um carro que eu coloquei à venda. Por quê? Porque é mais fácil eu transformar esse dinheiro que está na minha poupança em dinheiro vivo no meu bolso do que eu vender o carro e transformar esse dinheiro para o meu bolso. Outra informação importante, né? Outro exemplo, quer dizer, um computador ele tem mais liquidez do que um apartamento. Por quê? É mais fácil transformá-lo em dinheiro. Então, nesses dois exemplos, né, eu colocaria esses ativos, né, na parte mais superior do balanço patrimonial e os menos líquidos na parte mais inferior do meu balanço patrimonial. Quando vocês lerem isso daqui nos slides de vocês, vocês vão começar a entender, né? Tem os ativos circulantes, né, duplicados a receber, duplicados descontadas, contas a receber. Depois entram os ativos não circulantes, né, que são os realizáveis a longo prazo, investimentos, imobilizados e intangíveis, né? Isso daqui, essa informação, né, que a gente coloca primeiramente os mais líquidos, depois os menos líquidos, tá? É uma informação técnica, mas que fica à base de conhecimento. Mesma coisa aqui para os passivos. Os passivos são aquelas coisas que eu tenho de obrigação a pagar, tá? Os meus ativos são os meus direitos, o que eu tenho de direito a receber, o que eu tenho em caixa, tá? E os passivos são aquilo que eu tenho de obrigação. Mesma coisa, a gente coloca na parte superior aquelas obrigações que eu tenho que honrar primeiro e mais para baixo as obrigações que eu tenho que honrar com um espaço de tempo maior. Tá ok? Mesma coisa, passivo circulante, não circulante e o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Né? É o capital do empreendimento e dos sócios, né? Que é o capital social, a reserva de capital, né? São os ajustes de avaliação do patrimônio, reserva de lucro, né? Ações da tesouraria e prejuízo ou lucro acumulado durante o exercício. Uma informação importante, que é uma questão técnica também. Sempre, todas essas informações que estão na coluna dos ativos do balanço patrimonial é igual à soma do passivo mais PL. Quando você somar todos os seus ativos, obrigatoriamente, sempre eles têm que ser igual à soma do meu passivo mais o meu PL. Tá ok? Vamos dar continuidade, né, ao nosso plano financeiro. Informação importante, né? Isso também tem que constar, né, no trabalho que vocês postarão no Moodle. Fluxo de caixa. Para que serve um fluxo de caixa? Tá? Ele serve para projetar as entradas e saídas de recursos financeiros e agendar pagamentos e recebimentos. É uma ferramenta técnico-gerencial de controle, né, que é de suma importância, né, para o empreendedor ou para o gestor, aquela pessoa que vai tomar a decisão no empreendimento. Por quê? Você tendo um fluxo de caixa bem alimentado com todas as informações detalhadas, fica muito mais fácil do empreendedor ou do tomador de decisão, né, do negócio seguir o caminho correto. Por quê?
Porque ele vai saber quando que ele vai ter que pagar uma duplicata, quanto que ele vai ter que pagar um fornecedor, quando que ele vai receber do cliente, diante daquela informação que eu falei para vocês lá no começo, né? Como que vocês esperam vender? Quais são as formas de negociação que vocês irão estabelecer com o cliente? Vendas à vista com 30 dias, com 60 dias, com 90 dias, tá? Essas formas de negociação, vocês vão definir no grupo de vocês, dependendo de cada tipo de empreendimento, ok? Mas esse daqui é um documento que eu vou postar no Moodle também, né? Como modelo, né? Para vocês terem essa informação, tá? Mas vocês podem editar isso daqui ou buscar em outros modelos de fluxo de caixa, tá? Mas basicamente, para que serve, né? Essa ferramenta de controle, né? Para a gente ter essa noção, né? De quando que irão ocorrer as nossas entradas e saídas de recursos, né? E para a gente agendar, né? Esses pagamentos e recebimentos. Com o fluxo de caixa eu consigo identificar se em algum momento eu vou operar minha empresa no vermelho, né? Se eu estou operando no azul, se caso eu identifique que eu tenha que pagar um fornecedor antes de receber do meu cliente, eu vou ter que tomar uma decisão diante desse problema. Opa, peraí, eu vou ter que operar no vermelho durante 10 dias, que eu identifiquei aqui no meu fluxo de caixa, o que eu vou fazer diante disso? Eu vou utilizar recursos do meu capital de giro? Eu vou pegar empréstimo no banco? Tá? O fluxo de caixa te apresenta essa informação para você tomar essa decisão. E ele apresenta para você antes dessa situação acontecer, tá? Que é muito importante. Não adianta nada eu chegar hoje e ver que eu estou sem dinheiro e tenho que pagar hoje mesmo meu fornecedor. E aí? Será que eu vou conseguir esse recurso financeiro para pagar meu fornecedor? Será que eu consigo no banco, né, caso eu não tenha capital de giro? Será que eu consigo aprovar um financiamento no mesmo dia? O fluxo de caixa vai te dar toda essa informação. Você alimentando muito bem as informações do fluxo de caixa, né, vai subsidiar o empreendedor a tomar a decisão mais adequada diante de diferentes decisões. Seguindo a continuidade da aula, né, no próximo vídeo, eu vou explicar aqui mais detalhadamente como que funciona a construção e a alimentação das informações aqui no fluxo de caixa.